Shalom, shalom. Sou a Mora Hayá. Estamos de volta aqui no nosso canal, a Congregação Mahanaima, para estudarmos as Parashiot, a Torá Sagrada, a Brit Hadashah, as Haftarot referentes aos estudos, semanais que fazemos das porções da Torá. Hoje vamos estudar a Brit Hadashah de referência a Parashat Shavua, que é a Parashat Shemini, Baruch Hashem. O texto da Brit Hadashah que iremos ler hoje está em Atos dos Shlechim, dos Talmidim de Yeshua, daqueles que foram enviados por Yeshua, Baruch Hashem, que em português é conhecido como apóstolo, os enviados. No capítulo 10, o versículo 9 em diante, vamos fazer aqui a leitura e também mais dois versículos, o versículo 34 e 35, Baruch Hashem, para completar a leitura, após nós encerrarmos aqui a sequência de versículos que vamos fazer inicialmente. Vamos fazer a leitura então. No dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Kefa ao eirado para orar. Cerca de hora sexta, que é por volta do meio-dia, e tendo fome, quis comer. Mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase, e via dos céus abertos um objeto descendo, como se fosse um grande lençol sendo baixado pelas quatro pontas sobre a terra, no qual havia de todos os quadrúpedes e répteis da terra, e aves do céu. E uma voz lhe disse: Levanta-te, Kefa, mata e come. Mas Kefa respondeu: De modo nenhum, mestre, porque nunca comi coisa alguma e imunda. Pela segunda vez, falou a voz: Não chames tu comum ao que Elohim purificou. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo foi o objeto recolhido aos céus. Enquanto Kefa refletia perplexo sobre o que seria a visão que tivera, os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Shimon, pararam à porta e, chamando, indagavam se ali estava hospedado Shimeon, que havia por sobrenome Kefa. Estando Kefa ainda a meditar sobre a visão, Ruach lhe disse: 2 homens te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei a ti. E descendo Kefa ao encontro desses homens, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa que viestes? Eles responderam: O centurião Cornélio, homem tzadik e temente a Elohim, e que tem bom testemunho de toda a nação judaica, foi avisado por Kadosh mensageiro para te chamar à sua casa e ouvir tuas palavras. Kefa, convidando-os para entrar, os hospedou. No dia seguinte levantou-se e partiu com eles, e alguns irmãos no meio de Jope o acompanharam. Agora vamos para o versículo 34 e o versículo 35 também. Então Kefa, tomando a palavra, disse: Na verdade, reconheço que Elohim não faz acepção de pessoas, mas que ele é aceitável àquele que em qualquer nação o teme e pratica o que é sadik. Baruch Hashem. A leitura ficará até aqui neste ensejo. Já dá para a gente compreender, do que se trata estas observações deste episódio vivido por Shimeon Kefa e Cornélio. Baruch Hashem. Na Parashat Shemini, tratamos ali de 2 assuntos principais que parecem opostos, mas na verdade estão se complementando. O primeiro assunto é devido a um cuidado maior ao realizar o serviço divino, que pode obter consequências danosas se caso a pessoa que for praticar o serviço divino não praticar de uma forma equilibrada e correta diante das instruções dadas pelo Eterno,
E o outro assunto que se segue na Paraxá é sobre a questão da kasherut. Quais os animais são puros, quais são impuros, quais são abomináveis para que sejam tidos como alimento, né? Quais os que impurificam o corpo a respeito dos cadáveres dos animais. Tudo isso nós vamos estudar no vídeo que nós iremos preparar ainda da Parashat Baruch Hashem. Conseguinte, temos então este texto aqui, deste episódio vivido por Shimeon Kefa, na Brit Hadashah, para fazermos o paralelo desta porção da semana Shmini. Porque, na verdade, o que nós devemos fazer é um balanceamento do que é sagrado, do que é profano, do que é puro e do que é impuro. Aquilo que devemos ou não nos alimentar ou nos relacionar. O que é alimentar-se? Alimentar-se nada mais é do que absorver algo para o próprio corpo, para a própria alma. Ou seja, quando nós nos relacionamos com outras pessoas, aquela influência que a pessoa traz sobre nós, isso também é uma forma de alimentação. Um relacionamento com alguém ou com alguma coisa que a gente absorve totalmente aquilo para nós, como um alimento é absorvido pelo corpo. O perigo dessa história aqui, para infelizmente a apostasia que ocorreu com os seguidores do caminho do início do primeiro século, uma interpretação totalmente contrária do que realmente está acontecendo aqui, né? Então, o Eterno vai, né, mostrar através de uma visão para Shimeon o que ele devia sentir, o que ele devia esperar de se relacionar com criaturas distintas. Porque nós temos que entender que os judeus, eles eram, até hoje são, muito reservados, né? Nós observamos que os judeus, eles se fecham em seu grupo, em sua tribo, né? em sua cultura, em sua religião, sem afetar os outros no sentido de maltratar os outros, mas também eles não se misturam. Por que os judeus não têm essa visão ecumênica das coisas? Porque o judeu, ele segue a Torá Sagrada. E a Torá Sagrada nos ensina a separar o santo do profano. Com isso, o caminho do judeu, trilhando a justiça do Eterno, que é sua Torá, acaba que por cada vez mais ele se separar daquilo que é comum. E nisso se torna realmente um povo, né, que está desta forma separado, ou seja, está à parte de certas situações do mundo cotidiano, da sociedade, da cultura geral da humanidade, dos alimentos que as pessoas têm comum para si, das músicas que as pessoas têm de comum para si, do tipo de conversa, né? do tipo de práticas. Então, o judeu, ele se separa, o judeu se santifica. Então, o Eterno, ele está começando um trabalho em Kefa, ali naquele momento, ampliando ainda mais o seu coração, pelo fato de que Kefa, ele está vivendo um momento, nós sabemos ali no primeiro século, de perseguição rígida dos romanos, né? Então, Kefa, ele ainda ficava fechado para ali a nação judaica apenas. E o Eterno queria que ele abrisse esses horizontes. Por quê? Qual é o objetivo do Eterno com esta visão? É que as Bessorot, como eu já expliquei para vocês aqui no vídeo anterior, outro vídeo da Brit Hadashah, fossem espalhadas para as nações. Por quê? Porque assim poderíamos então resgatar as 10 tribos. Porque as 10 tribos estão misturadas entre os povos. Então, se a Bessorot, se a Torá Sagrada e o testemunho de Yeshua, né, a grande boa nova de que Mashiach voltou, não cai no mundo, não cai nos ouvidos de todas as criaturas criadas pelo Eterno, ou seja, todos os homens, todas as nações, as pessoas de Israel que estão misturadas com eles deveriam ser alcançadas. E o Eterno sabia que tinha, neste momento aqui dessa visão, uma pessoa em Roma, um centurião, um soldado romano. Contudo, a gente tem que ler o texto muito bem, com cuidado aqui.
No versículo 22 diz o centurião Cornélio, homem de sadique, homem justo. O que é ser de sadique? O que é ser justo? Só existe uma justiça para o Eterno. Só existe uma justiça e essa justiça é chamada de Torá. Então, se este homem ele era tido como um homem justo, é porque esse homem era praticante da Torá. E continua o versículo, temente Elohim. Irat Hashem é algo que somente o ser humano pode fazer movimentar de volta para o céu. Isso demonstra que esse homem estava em caminho de Techuvá, não porque ele estava encantado com novidades, não, é porque este homem, ele realmente, a alma dele clamava de volta para casa. Era um judeu no corpo de um romano. Era uma alma divina ali, aguardando uma sedenta para poder novamente voltar para a casa do Pai. E o Eterno, como ama todos os seus filhos, independente de seus filhos ter nascido em qualquer das nações do mundo, estar misturado com qualquer das nações, sendo elas quais for, o Eterno providencia, então, uma maneira para que esse filho retorne para casa. Então, o Eterno está, primeiro, preparando o coração, a consciência de Shimeon, para que ele entenda que o Eterno santifica, que o que o Eterno purifica, mesmo que aparentemente tenha uma conotação de ser impuro, é purificado por conta que o Eterno purificou. Por isso que a visão dos animais, porque os animais impuros, chamou bastante a atenção de Shimeon, porque Shimeon, né, ao contrário do que as pessoas entendem que Pedro, Yeshua e todos os seus talmidim não cumpriam Torá, eles cumpriam Torá completamente. Eles eram sadique justos diante do Eterno. Então, Shimeon logo se assustou com isso, ficou perplexo. O texto diz que ele ficou perplexo, porque isto foi gritante para ele. O Eterno poderia ter dado a Shimeon um recado direto? Poderia, mas o Eterno, ele neste momento está espalhando para toda a humanidade uma parábola. Como Yeshua disse, que vendo não veem, que ouvindo não ouçam. Porque aqueles que não é para abrir os olhos para a verdade, é para entender errado mesmo. É para entender que é para comer urso, é para comer camelo, é para comer cobra, é para comer cavalo, é para comer cachorro. Entendeu? É para comer crocodilo, jumento. Então, aqueles que não têm a alma, né, voltada para a alma divina, voltada não. Aquelas pessoas que não têm alma divina, aquelas pessoas que não têm, né, a alma que é aquela alma primordial, assoprada pelo Eterno nas narinas de Ada, aquela alma que tem que fazer o conserto, a alma que tem um compromisso com Deus, aquela alma que é filho do Eterno. Então, essas pessoas é para entender errado mesmo. Por isso que o Eterno dá esta visão aparentemente conflituosa e complicada. Porque existe pessoas neste mundo que não é para acertar o caminho, não é para elas enxergarem a estrada, não é para entrar pela porta. Yeshua disse, eu sou a porta. Quem vem até mim e entra por mim, encontra a salvação. Mas para que eu entre na porta de salvação de Yeshua, eu tenho que aceitar o seu testemunho, a sua pregação, a sua Bessorot, que é a Torá sagrada. Yeshua não ensinou nada além da Torá. A pessoa que não compreende que a porta, o Dalet, o número 4, as 4 letras do tetragrama, a representação do próprio Mashiach, do Yeshua, que é a salvação, a palavra Yeshua quer dizer salvação, do Eterno através do Mashiach, é entrar em todo o mistério da Torá, do universo que foi criado pelas 4 letras do Eterno. Quem não tem a capacidade de entrar em contato com esta verdade, absorver essa verdade, compreender essa verdade e caminhar neste caminho, não vai entrar no reino, ou seja, não vai ser salvo, vamos colocar assim, porque as pessoas acham que ser salvo é ser carregado daqui para o céu. Não, a salvação, já expliquei várias vezes aqui no canal, é libertar-se
das clipot, é libertar-se da escuridão, é iluminar-se da ignorância, é aumentar o conhecimento de Deus. Baruch Hashem. Então, nesta história, Kefa é avisado antes mesmo dos enviados do centurião chegarem, justamente para não ter dúvidas para ele. E aqui o texto diz claramente que o Ruach, o movimento do Eterno, fala com ele, vá com esses homens, não tenha medo. E quando Kefa vai, ele chega na casa do centurião, né? Ele diz o quê? Foi os versículos últimos que lemos aqui, vou repetir. Ele disse assim: na verdade, eu reconheço que Elohim não faz acepção de pessoas. Então, assim, o que isso quer dizer? Quer dizer que até ali, Kefa, até aquele momento, Kefa ainda tinha esse ranço, né? Essa acepção com os povos da terra. Porque a gente tem que compreender que não é fácil para um judeu aceitar um romano, um centurião ainda. Nesta situação aqui de aflição que eles viviam. Isso é uma lição muito forte para que este homem passasse A gente sabe que quando Yeshua foi preso, Kefa pegou uma faca e cortou a orelha de um soldado. Então isso mostra que ele tinha, né, essa rusga, esse fechamento para com os outros, ou seja, para com as pessoas que não eram a favor da Torá, as pessoas que não eram a favor da religião judaica, aquelas pessoas que não eram, né, a favor do testemunho de Yeshua, que não estava a favor do trabalho, da missão do Mashiach naquele momento na terra. Então, Kefa era um homem bravo nesse sentido de não aceitar essa situação e pegar até em espada. Por isso o Eterno não escolhe outro Talmid, escolhe o próprio Kefa, porque precisava fazer esse trabalho de moldar este sentimento, moldar esta consciência de Kefa a respeito disso. De que em qualquer lugar do mundo, em qualquer nação, em qualquer corpo de um ser humano, que seja ele de qualquer raça, espécie e de qualquer nacionalidade, pode existir um israelita, ou seja, a alma de um israelita pode estar ali dentro daquele corpo. E o que vai demonstrar que ali tem um israelita? A sede, a fome, a vontade de aprender sobre o Pai, sobre a luz. Aquilo que a pessoa que, como eu li aqui no versículo 22, ele é o temor a Deus, né? Esse homem demonstrava respeito, admiração pelo Eterno. Ele cumpria a Torá, né? Então aqui muitos acham, agora ele aceitou Jesus, pelo amor do Eterno. Ninguém tem que aceitar Mashiach, não. Quem acha que não aceita Mashiach, Mashiach vai ser Mashiach mesmo sem eles aceitar. Sem que aceitem Mashiach, Mashiach sempre vai ser Mashiach. Não há como mudar uma realidade, uma verdade. Não depende de nós aceitar ninguém. Depende de nós termos Irat Hashem, temor a Deus. E aceitar ou não aceitar o Mashiach Yeshua será a consequência final para todos. Porque Yeshua vai voltar e todos verão. Nesse caso aqui, o centurião é óbvio que de admiração pelo Mashiach, porque ele mandou procurar um dos seus alunos. Senão ele não procuraria os alunos de Yeshua, procuraria pessoas da religião judaica, mas fora este meio, né? Uma coisa que eu quero deixar para vocês claro aqui nesse vídeo hoje, meus irmãos. Nesta época aqui, não era só o nosso Yeshua que era disseminado como Mashiach. O próprio Yeshua Bar Haba, aquele que estava lá na prisão no dia que Yeshua foi trocado por ele para morrer no lugar dele, ele também, o grupo dele, aquelas pessoas que estavam ali, pedindo para que o nosso Yeshua fosse para o madeiro e o Bar Abba fosse solto, aquele grupo de pessoas acreditava que o Bar Abba era Mashiach também. Neste momento aqui, dessa confusão aqui, onde Yeshua morre, existem vários judeus se levantando, uns em armas como Bar Abba, que Bar Abba era um lutador, ele saía matando os centuriões romanos, tentando livrar o povo na marra. Muitos se levantaram como Mashiach naquela época. Uma confusão muito grande. Por isso não é tão claro assim, todo mundo olhar para um só ali e falar, não é esse, porque tinha muitos.
muitos com vários tipos de maneiras de se expressar, né? Várias pregações diferentes, um para batalhar fisicamente, outros para apenas rezar, outros para voltar-se para a Torá, para os mandamentos, para o cumprimento das mitzvot, como Yeshua, por exemplo. Yeshua, ele queria corrigir, não era a fisicalidade, Yeshua estava preocupado na correção da alma. Assim como tinha 4 grupos de judeus ali em frente ao mar, na hora da aflição ali, né, do mar, neste momento da história que o povo estava em aflição também, o faraó desse tempo aqui era os Césares. Eles eram os faraós da época, né? Então o povo estava encurralado aqui, muitos grupos. Existiam aqueles que fugiram para o deserto, que foram chamados de essênios. Esses aí largou para lá, não quis mais saber nem de sociedade, foi viver só de luz nas cavernas. Teve outro grupo chamado Saduquim, que é os saduceus, que era o que mais embatiam contra os Yeshua, que eles eram os inimigos de fariseus, inimigos dos parushim. Yeshua era parush, fariseu. Então, eles lutavam dizendo que não, que a vida só era essa aqui, a fisicalidade, que a pessoa morria e a alma voltava para Deus e acabou. Não tem negócio de ressuscitar, não tem negócio de Olamabá. Então, assim, um povo complicado. E a grande parte do sinédrio da época eram de saduceus. Por isso que na hora da trama para a morte de Yeshua, eles tiveram grandes votos, a maior parte do voto foi a favor, pelo fato de que eram inimigos de Parush, e Yeshua era Parush, fariseu. Né? Tinha esse outro grupo chamado de fariseus, tinha dentro do grupo de fariseus de Parush pessoas hipócritas, que eram aqueles que Yeshua se levantava e dizia: vocês que ficam aí só fazendo bonito na frente, nas praças, se achando certinho, tirando macete de coentro que nem precisa, para poder dizer que cumpre certinho a Torá, mas depois vocês não têm a vivência, vocês só têm aparência. Né? Então, estava uma confusão muito grande. A gente sabe que um grande rabino chamado Rav Akiva, ele também, que eu me esqueci agora o nome da pessoa, mas ele também levantou ali depois, foi logo após a morte de Yeshua, né? Ele levanta um homem para ser também um Mashiach. E a consequência é que 24.000 dos alunos dos Talmidim de Rav Akiva morrem no madeiro. Ninguém fala isso. Fala que morreu na praga. A praga, sabe qual foi? A mesma praga que matou Yeshua. Romano com prego, enfiando prego na mão no pé. Morreram 24.000. Existem os buracos. A história conta. Existem os buracos de onde colocou enfileirado, porque eles faziam assim, os romanos. Eles matavam fazendo espetáculo do sofrimento das pessoas. Toda a revolução, eles cortavam com mortes violentas. Entende? Então é uma situação muito difícil, uma perseguição muito acirrada. E Pedro, desconfiado, você vê que a natureza dele né? Provavelmente um homem de muita bravura. Então, para ele, o Eterno teve que trazer essa visão tão chocante para que ele acordasse para essa situação. Então, a partir de agora, nós já temos esse esclarecimento, que não tem nada a ver com cacheruto, mas sim com entender que nós não temos a capacidade, com os olhos físicos e com os sentimentos no nosso coração, apenas compreender quem é ou quem não é da luz do Eterno. Isso a própria pessoa que vai demonstrar, como o nosso mestre Yeshua nos ensina. Como é que ele fala? Pelos frutos conhecereis. No caso de Cornélio aqui, ele deu frutos, que ele tinha uma alma divina, que ele tinha necessidade de fazer uma techuvá completa, uma conversão de volta para casa, ou seja, se tornar judeu de verdade, de prática, de nome, de tudo, levar até nome judaico. Por quê? Porque ele começou a praticar a justiça, ele já era um homem aqui no texto dizendo que ele já era sadik, justo. Ele começou a praticar a justiça, a praticar a Torá e mostrar temor a Deus, Irat Hashem, Baruch Hashem. Que o Eterno faça em nossos corações brotar o temor a Ele. A cada dia que possamos, então, encontrar com muitos Cornélios, né? Receber a dádiva de sermos companheiros de conversão de vários Cornélios hoje, em vários lugares do mundo, pois o movimento da volta de Mashiach está próximo.
E assim que ele voltar, aí nós iremos saber quem é quem, né? Porque está escrito que ele vai separar os bodes das ovelhas. Às vezes a ovelha está vestida com uma roupa de bode, com um corpo de bode, mas a alma é de ovelha. Às vezes o bode está dentro da ovelha. Então somente o eterno, o Ruach, como aqui o texto fala, somente o Ruach pode discernir. Por isso, tão importante deixarmos fluir o Ruach HaKadosh, deixarmos fluir o mover do eterno dentro de nós. Quando nossas vidas estiverem todas assim, com equilíbrio, com conserto a cada dia, de todas as emanações do eterno em nós, nós começaremos a ter a capacidade de recebermos essas informações diretamente do eterno. Que o eterno abençoe a todos. Deixe um like no vídeo. Peço que se inscrevam no canal, por favor. Estamos chegando lá, mais de 300 inscritos. Estou muito feliz que o eterno possa fortalecer os nossos corações. Nós possamos, então, plantar essa semente de luz. Baruch Hashem. Deixe também uma contribuição para nosso canal. Não esqueça, se você contribui, você também será recompensado pelo eterno, como se você mesmo fizesse a plantação. Baruch Hashem. Shalom, shalom, lehitraot, kol atovim lekolam.